Charque Paladar, o verdadeiro sabor do charque. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Charque Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em charque e linguiça? Lembrou o Paladar. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, estamos começando aqui pelas TVs Liberdade e Gospel, mais um programa da série Conhecendo a Bíblia. Um programa que tem o objetivo de, em contando com a presença dos nossos irmãos, pastores, pregadores, teólogos, estudantes de teologia, obreiros de uma forma geral, transmitir conhecimentos, acrescentar conhecimentos sobre a palavra de Deus. Muitas pessoas não têm um conhecimento tão profundo. A gente tem falado sempre isso, com cuidado de dizer que não temos nenhuma soberba nisso, muito antes pelo contrário. Nós queremos que todos estudem, que todos conheçam a palavra de Deus no mais amplo e profundo sentido dela. E por isso mesmo, hoje nós temos mais um convidado para nos ajudar nesse propósito. É o pastor, professor, mestre em teologia, o pastor Cristiano Ribeiro, da Igreja Pentecostal Universal Assembleia. E ele, com o seu conhecimento, com seus estudos, com a sua busca incessante, como todos nós, no sentido de aprender cada vez mais da palavra de Deus, se dispôs também a colaborar conosco neste programa. O professor Cristiano, ele vai falar hoje a respeito da questão aí da grande tribulação, a questão do arrebatamento, as posições que existem dentro da igreja sobre esse tema que é bastante controverso, que há algumas, pelo menos 3 correntes de pensamento sobre a tribulação, os pré-tribulacionistas, os atribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Para a gente ter uma ideia mais profunda a respeito disso, o professor ele se dispôs a colaborar conosco nesse sentido. É um prazer tê-lo aqui conosco pela primeira vez, pastor. Sempre um prazer, já nos encontramos em outras oportunidades, em programa de rádio, hoje aqui nas TVs Liberdade e Gospel, nestas páginas do Facebook, que tem, graças a Deus, muitos seguidores, muitas pessoas que nos ouvem nesse programa Conhecendo a Bíblia, nas quintas-feiras, a partir das 18 horas. E hoje é muito prazeroso contar com a sua presença. Graça e paz, irmão Josicar. Eu quero estender aqui já o meu agradecimento ao irmão por essa oportunidade de nós estarmos aqui para juntos, estudarmos a Santa Palavra de Deus. Quero também deixar a minha saudação a todos que nos assistem neste momento e tenho certeza que a gente tem muita coisa boa para comentar aqui nesta oportunidade. Está conosco também, como sempre, aliás, é só por ele que nós entramos no ar, o Kainan, da técnica de som, ali na mesa de áudio, nos cortes de câmera, enfim, fazendo esse trabalho aqui de diretor de imagem. O meio faz tudo assim, o homem que ajuda em tudo aqui dentro do nosso estúdio. Então, obrigado, Kainan, mais uma vez. Professor, a questão então da grande tribulação, a questão das correntes que tem a respeito disso, nós vamos ver uma igreja, vamos ter a Igreja de Cristo passando pela grande tribulação, que ela virá dificilmente, tem algumas pessoas que até não, ou até dizem que já aconteceu, ou que não vai acontecer, qualquer coisa assim. Mas quem vai nos trazer com esclarecimento mais profundo, porque é autoridade no assunto, é o professor. Então, grande tribulação, a questão do arrebatamento da igreja, a Igreja de Cristo vai passar por esse processo, por esse sacrifício. No seu ponto de vista, professor, explique para nós todos, para que a gente possa entender melhor esse tema. Bom, irmão Josicar, quanto à existência iminente da grande tribulação, isso é algo inegável dentro das Escrituras Sagradas, porque Deus, os escritos mais antigos,
nós encontramos esses relatos sobre a questão desse período, né, muito triste que toda a humanidade que estiver na Terra nessa oportunidade vai acabar enfrentando. Como o senhor já bem colocou, né, existem 3 correntes de pensamento: os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja não passará por esse período. Os mesotribulacionistas acreditam que a igreja enfrentará os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação e depois subirá quando virá a época da manifestação do anticristo, então eles subirão. Os pós-tribulacionistas, eles defendem que a igreja, no caso, passará por todo o período da grande tribulação, né? A corrente que eu mais me identifico desde que comecei a estudar a Escritura Sagrada é do pré-tribulacionismo. Né? Eu acredito que a igreja não passará pelo período da grande tribulação. E por que, professor? Quais são os, digamos, os textos bíblicos que amparam essa sua convicção? Bom, eu começo, né, chamando a atenção para o seguinte: nós precisamos separar a nação de Israel da igreja. Nós estamos vivendo uma situação dentro do cristianismo que a gente pode ver que algumas lideranças, eles estão judaizando a igreja. Então, alguns costumes do judaísmo acabam sendo importados para dentro das nossas igrejas. Então, primeiro ponto, eu acho que nós temos que separar o que é a história da nação de Israel, desde o seu princípio até o fim, e a história da igreja. Bom, quando a gente vai para a história da igreja, baseado em que eu abraço a linha de raciocínio pré-tribulacionista? Porque quando a gente lê Efésios capítulo 2, versículo 3, né, e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, a Bíblia vai nos dizer que nós não somos filhos da ira. Então, quando Deus, na sua onisciência, na sua presciência, Deus projeta a igreja como meio de salvação para os gentios, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro nos seus ensinamentos, que nós não somos filhos da ira. Então nós somos adotados. Se nós não somos filhos da ira, nós sabemos que a grande tribulação nada mais é do que o derramar das taças da ira de Deus. É isso que nós encontramos no livro do Apocalipse. Então, se nós, a igreja, não somos filhos da ira, é claro que nós não passaremos pela grande tribulação. Porque a nossa inimizade que nós tínhamos com Deus, inimizade essa colocada por causa do pecado, ela foi removida. Porque a Bíblia vai nos revelar em Romanos, capítulo 3, versículo 22 ao 27, que por o sacrifício de Jesus Cristo, nós somos o quê? Nós somos justificados diante de Deus. Então não devemos mais nada para Deus. Se logo nós somos justificados, não há culpa. Se não há culpa, não tem por que sofrer juízo e nem condenação. Bem, a grande tribulação, que a Bíblia fala, são 7 anos. Sim, 7 anos no caso, segundo o que Daniel escreve no capítulo 9, né? São 7 anos, aonde os primeiros 3 anos e meio haverá um período de paz, né, de tranquilidade. E aí é com o governo do anticristo? Com o governo do anticristo. Aí na segunda metade ele faz uma ruptura política com a nação de Israel e então se levanta, né, se congregam todas as nações e isso aí dá o adentro à terceira metade. Só completando sobre a questão da ira, por favor. A título de conhecimento, quando a gente vai estudar sobre a ira de Deus nas Escrituras Sagradas, o senhor vai encontrar Deus manifestando a sua ira em diversas situações, mas nunca sobre um crente fiel, sobre um homem justo e santo. E eu posso citar alguns exemplos aqui. Nós temos tempo para isso. Se nós lermos Gênesis capítulo 7, versículo 21 ao 23, nós vamos ver Deus lançando a sua ira sobre o mundo antigo. Não é? Por causa que o mundo antigo se afastou de Deus pelo pecado. Quando nós lemos Gênesis capítulo 11, versículo 8,
nós vamos ver Deus lançando a sua ira sobre o povo rebelde de Babel, né? que se exaltaram, que queriam chegar até o céu. Em Gênesis 19, 24 ao 25, nós vamos ver Deus lançando a sua ira sobre Sodoma e Gomorra, por causa do seu pecado e da sua infâmia. Quando nós vemos Êxodo capítulo 9, versículo 3, nós vamos ver Deus lançando a sua ira sobre os egípcios. Quando nós chegamos em Êxodo 32, 35, nós vamos ver Deus lançando a sua ira sobre os israelitas rebeldes. E não para por aí, porque quando a gente chega em Números capítulo 12, do versículo 9 ao 10, nós vamos ver Deus se irando contra Arão e Miriam, porque se levantaram contra Moisés. Quando nós lemos João 3,36, o próprio Jesus vai dizer assim, que contra aqueles que não creem se manifestará a ira de Deus. Em Efésios 5,6, Paulo deixa bem claro que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Então, nós vimos que sempre a ira de Deus é manifestada sobre aquelas pessoas que não obedecem a Deus. Logo, se a igreja obedece a Deus, obedece os estatutos, as ordenanças de Cristo, a fé está em Cristo, ela não vai provar a ira de Deus, porque isso é a grande tribulação, a manifestação da ira de Deus sobre a terra. Uhum. Bom, eu acho que tem coisas assim que a gente ouve falar e que de alguma maneira atemorizam as pessoas, causam no mínimo um certo medo, um certo terror, coisas da palavra de Deus. Grande tribulação, o Armagedon, por exemplo, o governo do anticristo, que vai acontecer, está escrito. Como isso vai acontecer, tem pessoas que acham que é iminente, que isso vai acontecer muito proximamente agora, mas muitas também questionam o fato de terem passado 2000 anos e Cristo ainda não ter retornado. Então, como é que o senhor vê essas questões, pastor? Quanto a aquilo que está profetizado, né, pelos profetas, Deus do Antigo Testamento, como também, né, o próprio apóstolo João, e alguns textos proféticos que nós encontramos até nas epístolas e nos evangelhos, isso vai se concretizar. Uhum. Né? A grande divergência, na realidade, é essa. Quando isso vai acontecer? Uhum. Né? Algumas pessoas, elas até escarnecem de nós por essa esperança do arrebatamento, uhum. Mas isso o apóstolo Pedro, irmão Josicar, já tinha tratado disso na sua primeira carta, quando ele falando que nos últimos tempos viriam homens escarnecedores. Então, quanto ao escárnio daqueles que não têm essa esperança, a Bíblia já nos adverte, né, antecipadamente que aconteceria isso aí. Né? Os episódios estão registrados, acontecerão de uma forma contundente. Né? A gente vê hoje tudo se mostrando, né, se desenhando para isso. Inclusive ontem eu estava acompanhando uma notícia que o imperador, o líder chinês, ele colocou a ideia de marcar as pessoas com o QR Code, uhum. Para que através da leitura desse QR Code, tá, ali tem o atestado de vacinação, uhum. E de viagem dessas pessoas. Ou seja, para entender, né, se essas pessoas estão vacinadas e aonde essas pessoas estão indo. E eu há muito tempo, irmão Josicar, eu defendi sempre uma ideia, né, que quando inventaram aquele microchip do tamanho de um grão de arroz, e muitas pessoas interpretavam que aquele microchip seria a marca da besta, nós fizemos alguns estudos bíblicos e eu comecei a compartilhar com alguns irmãos e dizer assim, olha, a marca da besta não será um microchip, mas será uma tatuagem. Por uma simples observação do texto, eu cheguei nessa ideia. Por quê? Quando eu fui ver sobre a questão do microchip, o microchip ele é um objeto subcutâneo. Sim. Então, o objeto subcutâneo ele fica entre a pele e a carne. Uhum. E a marca da besta, o livro de Apocalipse deixa bem claro que ela é sob. Uhum. Né? Então, ela não é subcutânea, ela é sob. E eu, quando vi essa observação do texto, eu comecei a buscar, então, o entendimento e cheguei a uma conclusão, então, que, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que o Hitler marcava as pessoas, né, selava os seus inimigos
principalmente os judeus, eu afirmo mais a minha tese. E ontem, quando eu vi, no caso, esse dado, eu ainda comentei com a minha esposa, disse, olha, eu sempre falei que a marca da besta seria uma tatuagem. Agora nós temos aí o QR Code, né? E essa ideia. Então a gente vê que isso aí está tudo se desenhando hoje. Mas o que eu digo assim, ó, dentro da minha concepção de um pré-tribulacionista, eu quero falar para todos que nos assistem nesse momento, que a nossa preocupação maior não deve ser com o que vai acontecer nesse período. A nossa preocupação maior deve ser de nós estarmos preparados para, na minha opinião, o maior evento da história, que vai ser o estupim que vai detonar esse acontecimento, que é o arrebatamento da igreja. Essa será a preocupação. Por isso, pré-tribulacionista. Por isso, pré-tribulacionista, porque eu acredito que o arrebatamento da igreja vem antes e, na realidade, é a chave que vai abrir a porta para a realização dessas profecias que, no caso, parte do arrebatamento da igreja para frente. E com referência ao que muitos pensam que o governo de Jesus ficará há quanto tempo na Terra, aquela coisa dos 1000 anos, como é que funciona isso direito? Bom, assim, ó, na minha concepção, né, a gente está no campo de ideias, né? Então, na minha concepção, eu tentarei fazer aqui uma cronologia dos eventos. Do milênio, né? Isso, Então, vamos tentar fazer rapidamente aqui uma cronologia dos acontecimentos. Bom, arrebatamento da igreja, ascensão da igreja nas nuvens, né? Sim. Retornando. Antes do arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos em Cristo. Tudo começa na ressurreição dos mortos em Cristo. Os mortos ressuscitam, os salvos são transformados e são raptados, né? Estão arrancados da terra, se encontram com Jesus nos ares. E esses já com o corpo glorificado. Sim, com o corpo glorificado, que é o que o apóstolo Paulo vai explicar na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Chegando no céu, nas nuvens, são levados ao céu e passarão pelo quê? Passarão pelo tribunal de Cristo, que Paulo fala em 1 Coríntios, mas, ao contrário que algumas pessoas acham que a igreja vai ser julgada, eu não consigo entender isso dentro da Escritura, né? Que a igreja não passará por um julgamento. Esse tribunal de Cristo será o quê? Será, no caso, a entrega do galardão, né? Conforme as obras que cada um fez. Obras de prata, obras de ouro, obras de feno, obras de madeira, como o Paulo deixa bem claro. Então, cada um recebe de Cristo o galardão e entra para as bodas do Cordeiro. 7 anos de festa. Na terra começa a grande tribulação. No final dos 7 anos, Cristo vem, e isso está bem claro no livro de Apocalipse, capítulo 9, quando Cristo vem, né, a Bíblia vai dizer que ele traz consigo os corpos celestes, o exército celestial. Quem são esse exército celestial? São os santos, os salvos que já estão lá. Então eles vêm, trava-se a batalha do Armagedon, que o que vai ser a batalha do Armagedon? É uma guerra mundial. Não sei se será a terceira ou a quarta guerra, porque agora nós temos uns rumores fortes aí que a qualquer momento pode estourar uma guerra, mas eu acredito que isso faz parte dos rumores de guerra, né? Do princípio das dores. Então, o que será, no caso, a Batalha do Armagedon? Será uma guerra mundial, onde as nações irão se juntar, se unir para guerrear contra a nação de Israel. É nesse momento que Cristo, então, vem, derrota o anticristo, derrota as nações inimigas, instaura o seu governo na terra por 1000 anos. Por 1000 anos. Né? Aí, depois de 1000 anos, Cristo, então, retorna para o céu, o diabo é solto por um espaço de tempo, né? E depois vem, então, o fim. Nesse período dos 1000 anos, quem morreu em Cristo já está lá. Já está lá, sim, quem morreu em Cristo já está lá. Pastor, uma outra questão que eu sei que deixa muitas pessoas curiosas com referência a isso. Por exemplo, quem morreu em Cristo, esses ressuscitarão primeiro, diz a palavra de Deus. Mas, por outro lado, há um entendimento de que quem morreu em Cristo já estaria com Cristo agora. Assim, para responder essa pergunta do irmão, eu faço menção
do que nós costumamos chamar, entendeu, nos nossos altares e nas nossas salas de aula, de parábola do rico e do Lázaro. Né? Eu não interpreto a parábola do rico e do Lázaro como uma parábola. Sei. Né? Porque o que é uma parábola? A parábola é uma narrativa, né, de um fato do cotidiano que é usado para fazer uma aplicação pessoal e trazer um ensino. É uma comparação, não uma fábula. Né? Nós temos que entender, porque algumas pessoas defendem que parábola é fábula. Fábula é conto irreal, correto? Então, se Jesus contasse fábulas, conto real, ele teria mentido. Então, se eu interpretar parábolas por uma fábula, por um conto fictício, eu vou atribuir o pecado da mentira na pessoa de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus era santo e nunca pecou, inclusive com a sua boca. Então, ali eu vejo o que? Um ensinamento prático de Jesus. E o que Jesus fala ali? Jesus mostra, entendeu, o lugar que a pessoa se dirige pós a sua morte. Né? Então, pós a sua morte, Jesus, no caso, mostra que o ímpio ele vai para o lugar de tormento e o justo vai para o lugar de repouso, aonde fica sendo consolado até, entendeu, chegar o dia do arrebatamento. Eu quero só abrir um parênteses, porque de repente alguém que está nos assistindo pode fazer uma pergunta para mim assim, tá, e aqueles mortos que foram vistos ressuscitados com Cristo junto com a ressurreição dele? Né? Aqueles mortos, né, eles, no caso, já foram encaminhados, né, junto com Cristo para, né, um lugar de repouso também. Eles não estão mais no estado que estavam. Cristo foi a primícia, né, e depois ressuscitou junto com eles. Então eu creio assim, ó, que aqueles que morreram em Cristo, eles ainda não estarão no céu, porque o apóstolo Paulo ele deixa isso bem claro em Tessalonicenses, né, dizendo que jamais nós precederemos os que dormem. Então os que dormem são os que estão mortos. Então aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, serão elevados. Então se nós não precederemos, eles também não vão nos preceder. O encontro das almas que morreram, no caso pós-ressurreição de Cristo, se dará nas nuvens, e ambos, porque nós somos todos partes do mesmo corpo, né, da Igreja de Cristo. Pois é, outro dia, amigos que nem eu, de um pastor que faleceu há pouco, nosso amigo mesmo, de verdade, de tantos anos assim, homem de fé, ele faleceu há pouco tempo e os seus amigos diziam assim, mas por que tu estás triste? Por que nós estamos tristes? Se ele foi para Deus, ele está com Deus nesse momento. Mas esse estar com Deus, ele, de repente, pelo que o irmão está dizendo, e eu já ouvi muitas também considerações iguais à sua, quer dizer, é um local, é um ambiente de tranquilidade ou de tormento, mas na verdade ainda não é na plenitude a ressurreição e a vida com Deus, com os santos. Sim, eu acredito nisso aí. A expressão, né, a Bíblia ela é tomada de expressões simbólicas, né, alegóricas. Então, sim, um grande equívoco nos ensinamentos, né, eu creio que é um grande desafio para todo estudioso da Bíblia, é exatamente isso, saber identificar no texto o que é literal, o que é alegórico e o que é simbologia. Então, a grande confusão está nisso aí, porque se eu faço uma aplicação, entendeu, figurada para um texto literal, eu desmancho um ensinamento. Sim. Se eu pego um texto literal e eu dou uma aplicação simbólica, eu posso gerar um grande problema. E eu dou um exemplo para o irmão e para todos que nos assistem. Quando Jesus disse assim, ó, se o teu olho direito te escandalizar, arranca ele fora. Claro. Melhor é tu entrar no céu sem um olho do que com os dois olhos tu ir para o inferno. Se eu aplicar esse texto no sentido literal, eu vou estar passando o ensinamento das pessoas se mutilarem. Claro. Só que a Bíblia vai nos revelar que o corpo é templo do Espírito Santo. E Deus diz o seguinte, aquele que destruiu o corpo, que é templo do Espírito Santo, Deus o destruirá também. Bom, então agora nós temos uma contradição nos dois textos. Claro, né? Então aqueles que tentam procurar um defeito, né, nas Escrituras Sagradas,
eles pegam e dizem, então tá aí, olha a contradição. Não, mas não há contradição. Por quê? Num texto eu tenho um texto literal, que é quanto ao dever que eu tenho de cuidar do meu corpo, e no outro texto eu tenho um texto simbólico. O que Jesus está dizendo? Bom, o apóstolo Paulo vai explicar que Cristo é o cabeça da igreja. Então a igreja entra numa simbologia de corpo. Então o que Jesus está ensinando? Se você tiver um membro do corpo que ele está prejudicando o corpo, você deve tomar uma atitude com esse membro. Então, é um grande problema, eu entendo, irmão Josicar, nisso, é a questão de saber localizar o que é simbólico e o que é literal. Quando alguém usa a expressão partiu e está com Deus, essa é uma expressão paulina, porque o apóstolo Paulo disse assim, olha, quando eu penso em vós, se eu não me engano, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte, quando eu penso em vós, eu tenho vontade de ficar na carne. Mas quando eu penso no céu, eu tenho vontade de ir para o céu. Ora, para mim viver é Cristo e o morrer ganha, porque se eu morrer eu estou com Cristo. Então, olha a expressão que ele usou. Se nós interpretarmos as palavras de Paulo no sentido literal, logo qual seria o ensinamento de Paulo? A pessoa morre e se encontra imediatamente com Cristo. Né? Então aí some esse lugar de repouso, né, de aguardo, até o dia, no caso, até o dia do arrebatamento e da ressurreição. Então eu entendo que quando a gente vê essa expressão, é uma questão de uma força de palavra e não de um sentido literal do texto. Até mesmo que eu me lembrei agora, Atos dos Apóstolos, né? A morte de Estevão. Sim. Ali tem uma questão agora que eu me lembrei assim, ó. Estevão viu os céus abertos e avisa que Jesus, né, em pé à direita de Deus. Né? Só que aí o texto encerra ali. Então ele tem uma visão, entendeu, dos céus abertos, ele vê Jesus ali, mas nós não temos nenhum indício, né? Ele não disse assim, olha, eu estou indo me encontrar com ele. Eu estou indo, não. E qual seria o sentido mais próximo que nós temos? Justamente o falecimento de Lázaro, porque Lázaro, ele é aquele mendigo, né? Ele pega e simboliza todo cristão que, independente da situação que ele enfrente aqui na terra, ele mantém sua fidelidade com Deus. E o que a Bíblia vai revelar ali no ensinamento de Jesus? Que Lázaro, ele morreu e veio 2 anjos e conduziu ele para, né, o seio de Abraão, para o lugar de repouso. E ali ele ficou sendo consolado, né, até o dia dele sair dali e ter um encontro com Cristo, né, e ir para o céu. Professor, eu também compactuo, eu também entendo, e a gente estudou na aula, na escola, no instituto, sobre essa questão do texto literal, o texto simbólico e o alegórico. Nós também estudamos, a gente aprendeu assim também. Mas agora há poucos dias, vendo num canal de YouTube um pastor respeitabilíssimo, e é claro que ele pode ter sido utilizado uma frase que tem um sentido simbólico ou alegórico, não sei, mas a verdade é que ele disse com todas as letras: na Bíblia não tem essa de texto isso, texto aquilo, todo o texto é literal. E aí, meu irmão, e a gente está falando de uma pessoa que realmente que prega, e contrariando a maioria, porque a maioria absoluta dos pregadores, quando se propõe a falar esse tipo de coisa, não resta a menor dúvida. Ele coloca de uma forma muito ampla, muito clara, que o texto, a Bíblia tem textos literais, tem textos que são simbólicos e aqueles alegóricos. Mas às vezes, eu não sei se ele, de repente, precisava de alguma complementação maior, de contextualizar a sua afirmação, mas na verdade é que ele disse simplesmente a frase e saiu. Eu sou, irmão Josicar, um admirador da teologia sistemática. Uhum. Sim. Porque eu vejo às vezes as pessoas assim, na minha interpretação, eu entendo isso. Eu acho que é muita prepotência, entendeu?
de seja quem for, pela sua graduação, né, pela sua escolaridade. Por exemplo, eu, pela misericórdia, Deus o concedeu, a gente conseguiu concluir o pós-doutorado em teologia, e eu não me acho em condições de dizer assim, ó, eu interpreto a Bíblia. Né? Eu prefiro, então, deixar a Bíblia interpretar a sua própria Bíblia. Bom, se não existe texto alegórico, se nós pedíssemos, por exemplo, para esse pastor que o senhor fez menção aí, desenhar um quadro de Apocalipse capítulo 1 de Jesus, ele iria apresentar para nós uma gravura de um monstro. De alguém que da boca saiu uma espada aguda, os cabelos brancos, né, compridos, os pés, né, arredondados em forma de latão brilhante. Então, que fazer dos textos, né, de figuras que são apresentados na Bíblia? Então, uma das coisas que acontece é que para mim montar uma tese e sustentar a minha tese, às vezes eu tenho que sacrificar o texto. Sim. Né? Daí eu sacrifico o texto, né, completamente. Né? É que nem se nós pegarmos, por exemplo, o batismo, né, e nós examinarmos a história do batismo, da onde vem a expressão batismo? Né? Um filósofo grego, muito antigo, que vendo o ferreiro mergulhar o ferro na água para, no caso, temperar ele usou a expressão baptismo no grego. E dali saiu a expressão batismo. Então, qual é o berço, né, da expressão baptismo ou batismo no grego? É o ato de mergulhar em água. Então, se eu te der qualquer outra interpretação para o texto no original, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar simplesmente ignorando todo um dicionário, toda uma língua, toda uma expressão idiomática, né? Então, às vezes, para se manter uma tese, uma ideia, às vezes as pessoas acabam sacrificando o texto. Né? Só que eu tenho uma prerrogativa que eu penso assim, ó, o texto ele tem que ter o seu contexto para não gerar o pretexto. Verdade. Todo texto fora de contexto, né, eu creio que esse pastor teria que apresentar as evidências do que o texto, no caso, é literal. Seja tudo literal. Só para complementar o que eu tinha falado antes sobre a questão que os santos que morreram não poderiam estar direto no céu. Porque João 14, né, Jesus vai dizer assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar um lugar. Então note o texto, se o lugar não está preparado, não tem como alguém ir para lá. Então, todos os que morreram em Cristo, eles estão aguardando, esse lugar está pronto, preparado, para aí sim, quando se cumprir o tempo, vai e entra lá. Pastor Cristiano, eu convido o irmão e os ouvintes para ouvirem uma mensagem dos nossos patrocinadores. A gente já volta falando a respeito de temas importantes, desse tema que é importante, de questões assim, nuances, que são muitas vezes despertadoras aí de curiosidade no nosso público ouvinte. Vamos ouvir o texto, o vídeo do nosso patrocinador e a gente já volta. Charque Paladar, o verdadeiro sabor do charque. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e charque Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em charque e linguiça? Lembrou o Paladar. Voltamos então com o programa Conhecendo a Bíblia aqui pelos canais, pelas páginas do Facebook, a TV Liberdade, a TV Gospel, com o propósito sempre de levar esclarecimentos sobre a Palavra de Deus, interpretações as mais corretas possíveis a respeito
e dirimindo dúvidas, porque a gente sabe que muitas pessoas ficam com dúvidas às vezes. A simples leitura, no meu ponto de vista, sempre falo isso, sempre falei isso, já no primeiro ano da escola teológica, já perguntava aos professores, a gente já falava aos professores, e eu digo que não acredito que as pessoas conheçam a Bíblia sem estudá-la. Ler apenas, eu acho que não nos torna conhecedores. É preciso que a gente estude, se aprofunde, tenha mestres que nos orientem, que nos deem um verdadeiro entendimento. É claro, a gente sabe que o principal é o Espírito Santo, que ele nos dá o entendimento. É claro, vamos buscá-lo. Mas tem muitas pessoas que sequer pensam nele nesta hora, mas até por curiosidade, eu vou ler a Bíblia e vou continuar lendo. Aí começa a ler a Bíblia esse livro, esse conjunto de livros é uma maravilha e tem resposta para tudo. E as pessoas vão lendo, quando vê, devoraram toda a Bíblia, mas sem um conhecimento mais profundo. Por isso que eu acho e convido as pessoas, busquem conhecimentos maiores. Nas igrejas tem sempre, as igrejas estão com seus cursos aí, internos, interiores, de ensino bíblico, escola dominical e outras tantas formas aí. Então, por isso que eu digo, é sempre importante que a gente estude. E o pastor tem perguntas assim que a gente está fazendo aqui para o pastor, veja bem, e são, como se diz aí na gíria, nesse mundo, são perguntas cabeludas, tem muita gente que tem, mas a gente sabe que o professor estudou tanto, se aperfeiçoou, é um profundo conhecedor da palavra de Deus. A gente sabe, todos nós também sabemos que jamais saberemos tudo, mas é verdade que o estudo ensina, ajuda a gente a conhecer mais. Isso é verdade, por isso estamos fazendo tantas perguntas aqui para o professor. Então, nós já falamos sobre a questão do arrebatamento, a questão da vida após a morte, o que acontece com os cristãos após a morte, os não cristãos, enfim. E agora, uma das coisas que também muitos pregadores e até estudiosos, conhecidos, respeitáveis, mas não conseguem definir muito bem a diferença entre corpo, todo mundo sabe, alma e espírito. Boa pergunta, né? Essa divisão, pastor. Assim, irmão Josicar, eu precisaria talvez de um programa para falar sobre isso aí. Nós temos duas linhas de pensamento, né? Nós temos alguns estudiosos que acreditam na dicotomia e outros estudiosos que acreditam na tricotomia. Qual é a diferença entre um e outro? Os que são da linha de pensamento da dicotomia, eles acreditam que o homem ele é corpo e alma. Os que defendem a linha da tricotomia, eles acreditam que o homem é corpo, alma e espírito. Bom, eu estou fazendo um estudo mais aprofundado nessa área, porque eu revendo os meus estudos há pouco tempo agora, eu vi algo que eu não tinha visto alguns anos atrás. E eu acreditava na tricotomia, que o homem era corpo, alma e espírito. Sim. E hoje eu estou com um conceito assim, que o homem se torna corpo, alma e espírito. Porém, na sua natureza, né, ele é corpo e alma. Até mesmo, que até eu não coloquei no caso, não peguei nenhuma referência bíblica aqui, eu tenho no caso uns registros que boa parte, quando a Bíblia fala alma e espírito, são sinônimos e não porções distintas. Né? Então, Jesus vai dizer assim, quando o espírito imundo sai da vida de um homem, ele anda por lugares áridos. Não achando repouso, ele volta e encontra a sua casa limpa, varrida, adornada, porém vazia. E então ele entra e traz consigo mais 7. Jesus assim, o estado daquela pessoa torna 7 vezes piores. Então o que eu entendo assim? Eu fico no meio, né? nem tricoto,
mas fico no meio pelo seguinte, eu entendo que a pessoa, ela nasce com um corpo físico, né, que é a matéria, para abrigar essa alma, entendeu? E o homem torna-se alma vivente, como está lá, capítulo 2, no caso de Gênesis, né? E aí o que acontece? Com o decorrer do tempo, algum espírito vem habitar nessa casa terrestre junto com essa alma. E esse espírito pode ser um espírito vindo da parte de Deus ou um espírito vindo da parte do maligno. Talvez algumas pessoas que nos assistem e que irão assistir, talvez até o senhor já passou por uma coisa dessa, uma experiência dessa, que às vezes parece que a gente tem dois seres dentro de nós. E um ser te induz a fazer uma coisa e um outro ser diz assim, ó, não faz. E nós ficamos no meio pensando, para que lado agora eu pendo? Talvez a psicologia vai dizer que isso aí é a consciência. Sim, né? claro. A psicologia vai dizer, não, isso aí é a consciência que ela te... Tudo bem, se for a consciência que está atestando, então a pessoa terá que ter duas naturezas. Uma natureza má e uma natureza boa. Porque há um lado que diz para fazer o que é mal e um outro lado diz que é para fazer o que não. O que eu entendo? Eu entendo que exatamente nesse momento a alma está sendo influenciada pelo espírito maligno a fazer algo de errado e o espírito de Deus compungindo aquela pessoa para não fazer algo de errado. Se nós analisarmos uma expressão da matéria, toda pessoa que vai fazer algo de errado, ela tem um hábito, ela sempre dá uma olhada ao redor para ver se não tem ninguém olhando. E por que isso? Da onde vem já essa ideia que eu tenho que me ocultar, me esconder para fazer as coisas erradas? Então, eu creio assim, ó, que corpo, alma e espírito, a pessoa nasça com corpo e alma e ela se torne um ser espiritual. Né? O apóstolo Paulo vai dizer, vós sois casa espiritual. Não sabeis vós que o Espírito de Deus que habita em vós, no caso, né, que o corpo é templo do Espírito Santo. Aí talvez o irmão e alguém pode dizer assim, tá, mas o Espírito de Deus não tem nada a ver com o Espírito do homem. Bom, nós não podemos ignorar a lei da física. E a lei da física diz que não tem como dois corpos ocupar o mesmo espaço físico. Mesmo que seja espiritual, mesmo que seja invisível. Não é? O próprio Jesus disse, não tem como servir, no caso, a dois senhores. Não é? Então, a pessoa está ligada. É o caso do endemoniado gadareno. O Espírito de Deus só entrou na vida daquele homem e agiu na vida daquele homem quando o espírito maligno saiu da vida dele. Mas e aquela passagem de Gênesis que diz que o Espírito de Deus soprou? O Espírito é o sopro divino? Eu creio que o senhor está fazendo menção de Adão? No princípio da... Isso, vamos ver o texto aqui. Vamos ver o texto aqui. Aqui... Esse sopro seria o Espírito. Aliás, tem muitos teólogos que entendem assim. E aí a gente fica querendo interpretar e entender melhor essa questão. Eu fiz questão de ler o texto para mim não errar. Por favor, fica à vontade, nós porque temos que fazer isso. Assim, ó, por exemplo, na minha versão bíblica, que é a Almeida Revista e Corrigida, o texto que o senhor se referiu de Gênesis 2,7, diz assim, ó, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então nós não encontramos aqui... Ela não fala em espírito. Não fala em espírito. Fala o fôlego de vida, né? E aí o homem se torna alma vivente. Aí quando a gente vai um pouco mais à frente, capítulo 6, versículo 3 de Gênesis, olha o que vai dizer aqui, ó. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Contender, né? O que é contender? Polemizar, entrar em... Isso, entrar em debate.
Então, Deus fez o homem alma vivente, dentro da minha concepção, né, de ideias, do meu raciocínio teológico. Deus fez o homem alma vivente e o Espírito de Deus começou, Deus que o homem criou, foi criado por Deus, sempre contendendo, arguindo com Deus. Tanto que a gente vê que são 7 alianças que foram quebradas, que Deus fez com a humanidade, né? Então, o texto cujo irmão, no caso, se referiu, com todo respeito, na minha versão bíblica aqui eu não encontrei a palavra espírito, entendeu? Enquanto a palavra que o sopro que foi soprado foi fôlego de vida. Né? Então foi um sopro que Deus soprou. Como se nós pegarmos, por exemplo, hoje, quando a criança nasce, né? Aquela famosa palmada que o médico dava, né? Para a criança soltar o choro, respirar, entrar o fôlego de vida, né? Se tornar ali uma alma vivente, porque se a criança não passa por aquilo, o oxigênio não entra, ela acaba morrendo, né? Então eu entendo que foi o que Deus soprou o fôlego de vida e a Bíblia diz que ele foi feito alma vivente, com carne e sentimentos, com sedes, né? Tá bem, então. E há uma outra questão também que se estabelece. Primeiro, essa situação do corpo, alma e espírito, a gente sabe, é muito complexa e muitos evitam falar. Sim. São muitos os estudiosos. Eu já pesquisei, inclusive, aqueles que pregam, que têm seus vídeos, seus canais no YouTube, que dão aula, aqueles que estão nos púlpitos, então nem se fala, no púlpito principalmente, porque é um tema muito, muito complexo. E o pastor está colocando o seu entendimento a respeito dessas questões. A outra pergunta que surge a partir daí, e a partir de Gênesis, é: animal tem alma? Sim, dentro da minha concepção, né, a alma, o que seria a alma do indivíduo? A alma seria a sede dos sentimentos, né? Então seria a sede dos sentimentos. Se a gente olhar para um animal, o animal ele manifesta o seu sentimento, né? Então o animal ele se entristece, o animal ele fica alegre, o animal ele sente saudade, né? Então ele tem essa sede do sentimento, entendeu? Então no meu entendimento, o animal sim ele tem uma alma. Aí tem o texto lá de Levítico, né? Quando Deus proíbe comer o sangue do animal, né? E Deus diz porque o sangue, no caso, é a alma, o sangue é a vida do animal, né? E algumas pessoas interpretam que o animal, então, não teria alma, que o animal teria só o sangue, entendeu? E ali acabou e morreu. Bom, aí o senhor pode, com a minha resposta, eu lhe dou margem para o senhor fazer uma outra pergunta. Bom, se os animais têm alma, então para onde vai as almas dos animais? Sim. Né? Deuteronômio 29, né? Diz que as coisas que Deus não revelou são mistérios de Deus. Então, eu tenho que ser humilde, né? Para reconhecer que eu não teria essa resposta para o Senhor, porque a Bíblia não nos dá um caminho para dizer assim, ó, o animal, a alma do animal vai para o céu. Né? Esse dia alguém me perguntou para mim assim, ó, pastor, vai ter cachorro no céu? Né? Vai ter passarinho no céu? Né? Então, existe uma linha de teólogos que defende, no caso, que, na realidade, que a igreja ela não vai para o céu, ela vai para uma nova terra, né, uma nova terra, né, onde não haverá céu atmosférico, né, a glória de Deus. E eu estou falando não de testemunhas de Jeová, eu estou falando de estudiosos, né, evangélicos, cristãos, que eles defendem isso, que depois do arrebatamento, o juízo aqui da terra, essa terra, no caso, ela é incinerada, queimada, e haverá uma outra terra, uma terra transformada, aonde nós habitaremos ali, né? E aí não terá mais esse céu atmosférico, a glória de Deus é que vai iluminar. E quem defende essa ideia, no caso, defende inclusive que lá vai ter animal, vai ter, entendeu, tudo, como se tem hoje aqui, né? Mas, quanto à questão, eu entendo que, baseado pelo raciocínio, que alma é sede do sentimento, né? Tanto que o maior desafio da psicologia hoje e da psiquiatria é resolver os problemas da alma dos indivíduos. Né? O que hoje a gente conhece por depressão. O que é uma depressão? Depressão é uma alma doente, uma alma enferma. O sentimento das pessoas estão, no caso ali,
machucado. Nós chegamos aqui em Bagé, nós encontramos uma família que a irmã, hoje batizada, né, membro lá na igreja, estava em cima de uma cama, no auge da depressão, não caminhava, não se movimentava, e ela começou a escutar os louvores que eram cantados na igreja, sentiu um desejo de ir para a igreja, foi para a igreja, e Jesus curou a alma dela, hoje está tranquila, está no altar trabalhando para Jesus. Então, essa sede do sentimento, eu vejo isso manifestado nas reações dos animais também. Pois é, são tantos os temas, né, professor? E eu estava tentando ver aqui alguns dos irmãos que estão participando. Muitos fazem pergunta, outros simplesmente saúdam, parabenizam pelo programa, dizer que a gente vai continuar fazendo esse tipo de programa. Tem o irmão Luiz Gonzaga Jacinto, ele diz que nós somos natureza má, mas que o Espírito de Deus habita em nós. Vamos ver o que ele diz de forma mais clara aqui, para eu não cometer nenhum erro. Essa tese do irmão, segundo ele, está fora de contexto. A nossa natureza continua pecaminosa, por isso temos o Espírito de Deus está em nós. A tricotomia é a mais sensata no ponto de vista dele. O irmão Luiz Gonzaga Jacinto. Eu louvo a Deus, irmão Josicar, que todas essas questões, entendeu? Elas não infringem na salvação. Os evangelhos vão nos falar de um texto, né? Que quando Jesus ele reúne os 12, até isso é usado por alguns movimentos, né? O sopro para receber o Espírito, né? E aí Jesus sopra sobre os discípulos e a Bíblia diz que são cheios do Espírito, né? E cabe nós ressaltar aqui que esse Espírito que vai ainda não havia vindo o derramamento do Espírito Santo, né? E eles então partem dali agora como seres espirituais, né? Então eu entendo que até mesmo que seria mais cômodo para mim chegar aqui e defender a ideia do corpo, alma e espírito, porque eu sei, quando eu tive esse entendimento, entendeu? Eu tenho a consciência que eu me posicionei na contramão. E eu estou indo de encontro daqueles que acreditam na dicotomia e daqueles que acreditam na tricotomia. O que acontece? Eu não prego isso como doutrina bíblica. Sim. Né? Claro. Isso são debates teológicos, né? E até mesmo que um texto como esse é impossível da gente exaurir ele. Claro. Em 1 hora, quanto mais em 5 minutos. Eu posso dar testemunha. Eu sou estudioso dessa questão, desse assunto, e já ouvi, você pode ter ideia, os mais diversos pastores, pregadores e estudiosos a respeito desse tema. Ele é muito, mas muito difícil. Os mais renomados pregadores e estudiosos às vezes divergem sobre essa questão. Então nós não, como disse o professor aqui, nós não vamos exaurir esse tema mesmo, não tem jeito. E vamos ver o que, só para enfatizar aqui, o Luiz Gonzaga Goulart, ele é de Teotônia, está assistindo a gente pela internet e é professor de escola dominical. O texto, no caso de João 20, 22, fala quando Jesus soprou ali, né? Sobre os discípulos, no caso, e eles receberam o Espírito, né? Então, cabe a gente até ressaltar que até aquele momento então não havia tido o derramamento de Espírito, né? Diz assim, e tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito. Então, eles ainda estavam ali convivendo com Jesus, né? Porém, não, no meu ponto de vista, ainda não havia habitação no caso deles. Mas a gente louva a Deus que isso não... É como eu falei na oportunidade que eu tive com o senhor no outro programa, né? Que a minha alegria é que todas essas questões, elas não se atêm à salvação do indivíduo, né? Verdade. Isso é da maior importância, sem dúvida nenhuma,
Como lá naquele outro programa que fizemos na rádio, por exemplo, a gente esteve falando, ainda que de uma forma muito rápida, algumas pinceladas apenas, na questão da predestinação e do livre-arbítrio. São questões que não se esgotam e são opiniões diversas de muitos estudiosos a respeito disso, tanto que um grande canal de televisão brasileiro que se ocupa dessas questões, normalmente, que é o programa do pastor, do reverendo Heber Cocarelli, ele sempre, em determinados momentos da semana, dias da semana, ele leva calvinistas e arminianos para estabelecer um debate. E olha que tem ali figuras assim, dos mais conhecidos no Brasil, tradutores inclusive, grandes tradutores de Bíblias e, enfim, profundos, estudiosos, eruditos, e que divergem sobre questões. Questões teológicas, entendeu? Eu passei uma experiência no primeiro ano que nós chegamos aqui em Bagé. A minha filha estava, no caso, no ensino médio, e numa aula de filosofia, o professor dela, no caso, foi ignorante com ela, atacou a fé dela e quis impor os conceitos. E ela chegou em casa, entendeu, muito chateada. Ela estava no segundo ano, terceiro ano do ensino médio, e ela chegou muito chateada. E aí comentou comigo, eu disse assim, olha, próxima aula, com todo respeito, tu conversa com o professor e tu explica para ele que filosofia são conceitos. E conceitos não se impõem, conceitos se expõem. Existe uma grande diferença do senhor impor um conceito e do senhor expor um conceito. Eu, né, tenho as minhas convicções, os meus conceitos teológicos, mas toda vez que é me dada a oportunidade, né, eu exponho ideias, não imponho ideia. Eu até acho uma indelicadeza, né, de alguém que chega e quer impor um conceito, se achando, se intitulando dono da razão. Né? Porque até mesmo que são questões profundas, como o senhor que é um estudioso da Bíblia, já tem estudado sobre esse tema, no caso da formação humana, e a gente tem uma vertente muito forte para os dois lados. É verdade. Os dois lados, porque se eu pegar, no caso, por um lado, eu vou ter uma gama de versículos bíblicos, se eu pegar para outro, eu vou ter outra gama. Então é muito complicado você querer impor um conceito, quando na verdade o certo seria expor um conceito, né, e deixar as pessoas analisarem. O meu dever, no caso, é preparar, que nem eu preparei hoje. Eu vim preparado para falar sobre grande tribulação. Né? Então, e nós derivamos. Eu fiz 9 páginas, né, abordando tudo que se pudesse falar sobre, no caso, eu passei aqui algumas horas no meu escritório, né, porque a gente não é uma máquina, né, irmão Josimar? Então a gente tem o conhecimento e a gente, no caso, depois vai processando, e eu preparei aqui. Então, assim, ó, a gente, no caso, eu exponho um conceito. No caso, como eu vim hoje aqui, né, eu vim para falar sobre a grande tribulação numa visão pré-tribulacionista. Então, a questão assim, ó, a questão da alma e do corpo e do espírito, isso, qual é o dever, uma vez que eu exponho o conceito? É eu mostrar as bases bíblicas, né, as bases bíblicas para que eu possa provar o meu raciocínio. Né? Eu não tenho nenhum dever, nenhuma obrigação de seguir uma cartilha deixado pela maioria. Sim, claro. Eu tenho o direito de examinar, o senhor tem o direito de examinar a Bíblia, e nós temos o campo da liberdade. Aliás, é uma coisa que eu admiro muito em Deus, né? E o senhor até falou aí calvinismo e arminianismo, né? Uma coisa que eu admiro muito em Deus foi isso, que Deus, sendo o Criador Supremo, ele poderia ser um ser impositivo, e Deus não é, partindo pela criação. Porque ele nos deu uma faculdade de nós escolhermos entre o bem e o mal. Aqui também ouvindo a gente, a Ângela Maria, a Ivonir Vasconcelos, que é lá da Colônia Nova. A Ivonir, inclusive, é mãe do Renan. O Renan é um pregador da Palavra de Deus, é um jovem estudante de teologia também. E ele normalmente está fazendo seus questionamentos, as suas perguntas. Agora aqui no caso ele não está fazendo nenhuma pergunta, mas às vezes a gente se encontra e tal é o
digamos, a controvérsia que existe sobre determinados temas de parte dos estudiosos. A Bíblia é inerrante, é infalível e inspirada por Deus. Isso eu acho que ninguém tem dúvida. Mas a interpretação dos textos é que às vezes nos deixa meio que confusos, sem ter uma certeza. Por isso que eu digo sempre, importante estudar muito. A Rosemary Barbosa também está ouvindo a gente, é uma pregadora da palavra de Deus. Então essas questões são, sem dúvida nenhuma, muito importantes, e a gente, no conhecendo a Bíblia, procura esclarecer ainda mais. Professor, mas aí você falou que preparou um monte de material para o nosso tema de hoje. E agora é justamente o que eu queria fazer, que lhe propor que acrescente no final do programa, nós vamos para o final, nos encaminhando, aquelas questões, ou que você não falou por falta de tempo, ou que eu não perguntei, porque não me ocorreu, mas enfim, à vontade, por favor, para nós encerrarmos o programa de hoje. Nós temos tempo, é bom que se diga, sem ter problema. Só eu vou deixar na conclusão, nós falamos sobre textos tipológicos, né? Uhum. E eu vou recitar, no caso aqui, 2 textos tipológicos que eu vejo como uma tipologia para o arrebatamento antes da grande tribulação. Uhum. Né? O primeiro é a questão de José, né? José, filho de Jacó, que estava no Egito, ele é uma tipologia de Cristo, né? E quando José ele casa com a Zenate, que é uma egípcia, né? Ali mostra, no caso, a união da nação escolhida com a nação, no caso, gentílica. Então, aponta para a igreja. E durante o tempo da rejeição de José, né, por parte dos seus irmãos, e antes dos 7 anos de fome, conforme Gênesis 41, 45, né, semelhante Cristo receberá sua noiva, que na sua maioria também é gentílica, durante o tempo da sua rejeição por parte dos irmãos segundo a carne em Israel. Isso está em João capítulo 1, versículo 11 e Atos 13, 46 ao 48. Então haverá essa simbologia, assim como José teve todo aquele procedimento e foi antes, né, de acontecer todas as coisas, eu vejo em José. Uma outra questão é a questão de Enoque, né? Eu tenho, sinceramente, eu sou assim um curioso sobre a vida de Enoque, né? Enoque ele é considerado como o tipo dos crentes arrebatados antes da grande tribulação, pois a sua translação, Deus tomou Enoque antes de vir o juízo sobre o mundo, né, com o dilúvio. Então a igreja, com a ação de graça, com a ação da graça de Deus através do Espírito Santo, nela é o sal que ainda preserva esse mundo. Quando ela for tirada do meio dos homens, como previsto em 2 Tessalonicenses 2, capítulo 7, versículo 10, então esse mundo velho e cheio de pecado entrará em estado total de decomposição moral e espiritual. Aí será revelado o ministério da iniquidade, o anticristo, com toda a operação do erro, e culminará no juízo de Deus sobre toda a humanidade, conforme 2 Pedro 3,7. Eu posso dizer para o senhor assim, ó, que por causa dessas diferenças, né, de raciocínios e o gosto que eu tenho o estudo da palavra de Deus, foi o que nos levou, no caso, nós abrimos o nosso Instituto Teológico, né? E muitos desses temas que a gente tem abordado aqui, a gente aborda, né, dentro do Seminário Teológico, do Instituto Teológico, para a gente poder, no caso, crescer, ter um crescimento na questão da palavra de Deus. E onde funciona o Instituto? E quem pode participar? Quais dias, horários e local? Essa coisa já falei. Nós, assim, a sala, o local vai ser, no caso, determinado a partir de março, né? Nós estamos fazendo todos os preparativos, nós já temos até alguns alunos que nós temos dado pela internet, a gente tem enviado material no caso, né? As aulas presenciais aqui em Bagé nós vamos começar a partir de março, né? Nós teremos que estar definindo o lugar, até mesmo que eu não quero usar, no caso, o templo da igreja. Eu quero um lugar neutro, né, para que as pessoas também não se sintam constrangidas, como numa denominação que não é a sua, ou a pessoa de repente não tem nenhuma denominação, não está congregado, mas quer estudar a Bíblia, né? Então a partir de março nós vamos estar, no caso, aí fazendo uma divulgação acerca do seminário, local e horários, disponibilidade, tudo. Mas fora disso, as pessoas que quiserem entrar em contato, podem entrar em contato, no caso, pelo meu e-mail, né? E também pelo meu WhatsApp, meu telefone.
E é importante isso, sem dúvida, inclusive essa questão de não pertencer à congregação. Por exemplo, nós temos um exemplo, claro, que é uma das maiores igrejas do Brasil, que é a Assembleia de Deus, que criou seu instituto teológico e que forma teólogos aí já há vários anos. E eu, por exemplo, estudei teologia lá nos primeiros 3 anos, depois eu segui estudando, mas enfim, nos primeiros 3 anos, e sem ser da igreja, pertenço à Igreja Comunhão Cristã. E eu tenho certeza que as pessoas, independente de denominação, independente de templo, de prédio, enfim, mas que queiram aprender a verdadeira palavra de Deus, se aprofundar no conhecimento, eles também vão querer e estudar a palavra lá, a Bíblia lá com o irmão lá, a partir de março, se Deus Sim, quiser. E serão todos bem-vindos. Sem dúvida nenhuma. O pessoal gosta, muita gente que gosta, às vezes não faz por... Precisa, busca, às vezes não consegue estudar por falta de tempo, por um motivo ou por outro, mas teremos então mais um instituto em Bagé. Mais um, para a graça de Deus, para a glória de Deus, né? Porque tudo é para Ele, por Ele, né? E para Ele. Importante. Bom, sobre grande tribulação, sobre milenismo, milenistas, enfim, milenistas, pós-milenistas, essa coisa, era isso que nós tínhamos para falar? Eu estou aqui para responder essas perguntas. Né? Teria mais alguma coisa que o senhor queira saber, queira perguntar, que o senhor já sabe, né? Que o senhor queira botar em pauta, no caso, né? A gente está aqui para isso aí. Uma coisa é certa, se Deus quiser, e eu não estou dando nada como definitivo ainda, mas se Deus quiser, nós vamos ter um programa com o irmão aqui neste canal aqui, né? Se Deus quiser. Isso é uma questão de tempo, provavelmente se concretize. Então, as pessoas já vão se antenando, se ligando. Vamos ter a palavra de Deus trazida, ensinada por pessoas realmente qualificadas, como são tantos os nossos irmãos que nos ajudam a fazer este programa, os nossos irmãos teólogos, os nossos irmãos estudiosos, pastores, pregadores, presbíteros, de uma forma geral, obreiros das igrejas, mas muito capazes, muito qualificados. Então, esse é sempre o nosso objetivo, contando com esta abertura e esse interesse, essa disposição da direção desta casa aqui, do Eberson Feijó, que é professor de teologia também, que é um empresário e que abre as portas para que todos nós possamos, cada um do seu jeito, dentro das suas possibilidades, levar conhecimento da palavra do Senhor a todas as pessoas. Porque o propósito de Deus é esse. E Cristo deixou bem claro. E de pregar e levar a palavra de Deus. Nós estamos tentando fazer o que nós podemos, né, pastor? É verdade. Vamos ver aqui, irmão. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 ao 17, irmão. Nós podemos identificar quem estará no momento da grande tribulação na terra. Amém. Isso é importante. Tá, então, quem nos assiste pode pegar a sua Bíblia e ver lá, Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 4 ao 8, faz menção de 144 mil israelitas que enfrentarão a grande tribulação. Pois é, isso é outro tema, é sempre importante falarmos sobre ele. Para serem salvos. Uhum. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 19, do 9, versículo 9 até o 7, mostra onde estarão os salvos nesse momento. Tá? Até tem volta à questão da observação do texto, né? Eu vejo muitas pessoas lerem, principalmente o capítulo 14, que, para quem, no caso, não identifica o texto ainda, o apóstolo João tem uma visão e ele vê uma multidão, né, como um mar de vidro, diante do altar de Deus, e um ancião chega para ele e pergunta, de onde vêm essas pessoas? E João diz o seguinte, olha, eu não sei, o senhor que sabe. E aí o ancião diz para ele assim, esses vêm de grande tribulação. Então nós temos que botar sentido na preposição que de é diferente de da. Eu falar de grande tribulação e da grande tribulação, sim, tem uma diferença muito grande. Então, Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao 17, nós vamos ver, né, aonde estarão salvos nesse período, que estarão diante do altar de Deus. Em Apocalipse capítulo 19, do versículo 8 ao 14, mostra os santos
remidos com Cristo no céu e vindo com Ele. Né? Então, um pouquinho antes do capítulo 8, nós vamos ver assim, ó, que eles estão clamando e dizendo, meu Deus, até quando o Senhor não vai fazer justiça? Quantas vezes a gente olha crimes hediondos que acontecem, né? E na nossa natureza diz assim, meu Deus, até quando o Senhor vai permitir isso? Né? Nós somos chocados agora na nossa região aqui com o que aconteceu com um profissional, né? Agora, a cabo de 2 dias atrás, né? E a gente fica pensando, Deus, até quando essas coisas vão prevalecer? Até quando isso vai acontecer? Até quando a gente vai ter que ver tanta maldade, né? no mundo? Ontem eu recebi uma foto de uma criança que deu entrada num pronto-socorro, espancada pelo pai, a criança cheia de hematoma. Então, eles estavam clamando, dizendo, Deus, até quando o Senhor não vai fazer justiça, o Senhor não vai julgar, quanta gente sofreu, quantos crentes sofreram, quantos irmãos nossos sofreram. E aí vai dizer, ó, que foi dado vestes de linhas brancas para eles descansarem, que são o quê? Que são, no caso, a pureza dos santos, a santificação dos santos. E depois, quando a gente vê esse exército vindo, vai fazer a referência que eles estão vestidos de linho. Então, então eles estavam lá e estão vindo. Em Daniel capítulo 9, versículo 24 e 27, mostra que o povo que está incluído na grande tribulação é o povo judeu. Povo judeu. E daí eu volto à fala que eu comecei, que nós temos que separar a igreja de Israel, Israel de igreja. Só para a gente finalizar, o senhor falou aí, pastor, os 144 mil. E muitas pessoas não entendem muito bem isso, e vem sempre uma pergunta, vamos fazer uma analogia com o nosso futebol, todo mundo conhece. As pessoas entendem, esse pessoal ficou numa repescagem? Por que eles ficam? Palavra de Deus empenhada a Abraão. Abraão recebeu a promessa de Deus, né? De que a sua descendência seria salva, né? Então, Deus tem uma particularidade com a nação de Israel, e isso aí é inquestionável, entendeu? Eles escolheram, infelizmente, o caminho mais difícil por causa da tribulação. Então, o remanescente de Israel, Deus vai preservar por amor de Abraão. Então, se não fosse Abraão, a fidelidade de Abraão, a vida de Abraão por Deus, se não fosse Abraão ser amigo de Deus, eu poderia dizer para o senhor que a maioria dos hebreus não iriam alcançar a salvação. Hoje nós sabemos que existem muitos hebreus cristãos, né, que reconhecem Cristo como Messias, né? Os messiânicos, os judeus messiânicos. Os judeus messiânicos, mas a grande maioria, no caso, eles não aceitaram e não aceitam. Então esses 144 mil, na realidade, eles entraram no cenário pela promessa que Deus fez a Abraão. Isso na minha visão, é claro. Meu irmão, a gente passaria todo o dia, todo o resto do dia, entraria pela noite conversando e bebendo aí da sua sabedoria. E meu irmão, graças a Deus, que o qualificou para estar nos ajudando a entender melhor. E hoje aqui no programa, de uma maneira muito especial. E nós queremos dizer que foi um grande prazer para nós contar consigo aqui nesse nosso programa. O pastor Cristiano Ribeiro, da Igreja Pentecostal Universal Assembleia de Deus, que fica... Igreja Universal Assembleia, que fica na Assembleia de Deus, Universal por força Assembleia. do hábito, Assembleia. Igreja Pentecostal Universal Assembleia, que aqui em Bagé fica na rua 738, número 60, no bairro Prado Velho. Então nós temos uma congregação bem modesta ali, bem humilde, mas Deus tem operado. Nós temos as nossas redes sociais no Facebook, né, Pastor Cristiano Ribeiro, a gente tem lá os nossos vídeos, o que Deus tem feito, os milagres que Deus tem operado lá dentro, muitas pessoas curadas de câncer, pessoas curadas, irmãos, de enfermidade, pessoas têm sido anestesiadas na frente do altar ali e levantam dali curadas, dão testemunhos, né, pessoas atestadas pelo médico, problemas sérios de saúde e foram curados. Nós não somos o pastor presidente, né? O nosso pastor presidente é o pastor Antônio Alves de Souza, e a nossa sede mundial fica na cidade do Capão do Leão, rua 20 de setembro, 1116, bairro Jardim América, no Capão do Leão. E temos aí igreja esparramada pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil, e um trabalho muito lindo também na África, né? Onde a gente tem conseguido
entrar na África lá e levar o Evangelho de Cristo para aquele povo tão sofrido. A igreja tem um caráter missionário. Missionária. A Igreja Universal Assembleia é uma igreja missionária, né? Nós todos somos envolvidos. Nós temos aqui em Bagé um projeto de missões, né? Então a gente tem todo um departamento que cuida disso. É uma igreja missionária, é uma igreja nova, né? Nós estamos aí com 23 anos e estamos, né, expandindo o nosso trabalho, né? O caráter é, no caso, missionário. Muito obrigado, pastor. Pastor Cristiano Ribeiro conosco aqui no programa. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram com a gente e dizer, se você está assistindo a gente agora, no finalzinho, mas não pôde assistir o início do programa, o desenvolvimento dele, o desenrolar, as questões, as perguntas que foram feitas, as respostas do pastor, você tem a oportunidade de assistir esse programa nas páginas do Facebook, TV Liberdade e TV Gospel. E nós os convidamos a todos para que na próxima quinta-feira, a partir das 18 horas, estejam conosco para mais um programa Conhecendo a Bíblia. Uma boa semana a todos e até lá. Charque Paladar, o verdadeiro sabor do charque. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e charque Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em charque e linguiça? Lembrou o Paladar.